Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou trazer um pouco sobre esse livro aqui, Introdução aos Evangelhos, do Craig Blomberg. Esse é um livro da editora Vida Nova, de 2009. E falar sobre um pouco o contexto histórico aqui, da história ali do Novo Testamento, né? E vai chamar então a atenção para resgatar um pouco essa história desde Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, quando ele morreu, dividiu o império dele, foi dividido pelos filhos, generais, e ali, aquela região ali da Jerusalém, da Judéia, foi dominada pelos egípcios, sob o reinado dos Ptolomeus. E assim foi de 323 até 198. Então, essa foi a primeira fase. Tá? Até que em 198, o governante Seleucida, Antíoco III, conquistou e opôs Israel. Então, mudando o equilíbrio de forças do sul para o norte. Então, durante várias décadas, os judeus então passaram a ser súditos da Síria, tá? Em vez do Egito. Antíoco IV, ele ascendeu ao poder em 175. Tá? Ele se autoproclamou Deus, passou a se chamar Antíoco Epifânio, então Antíoco IV, Antíoco Epifânio. Epifânio é de manifesto, Epifânio, manifesto. Tá? E ali as relações se deterioraram progressivamente entre Antíoco e os judeus. Antíoco promoveu uma helenização mais radical ali daquela região. Então, a situação ficou muito complicada, até que Antíoco, em seu retorno à Síria, entrou no santuário do templo e levou o equivalente a milhões, a muito dinheiro, né, em objetos sagrados e moedas de tesouraria. Ele supostamente massacrado 40 mil judeus em um dia. Então, saqueou o templo, matou 40 mil judeus. Olha a situação. Depois de uma nova expedição ao Egito, Antíoco mais uma vez pilhou Jerusalém pela segunda vez, incendiou parte das cidades, matou muitos homens. Ele tornou virtualmente ilegais todos os símbolos do judaísmo, renomeou o templo dos judeus para Zeus Olímpico, transformou em um templo pagão, instalou ali um altar onde ele sacrificava porcos, já para sacanear os judeus, proibiu a circuncisão, queimou livros da Torá. Olha a situação. Esse é o período do domínio sírio, dos Seleucidas. Tá? Essa situação toda foi predita pelo profeta Daniel, que ele fala da abominação desoladora que iria cair sobre Jerusalém. Bem, os autores entendem que Daniel está escrevendo depois de tudo isso ter acontecido. Tá? O Antíoco ascendeu ao trono em 175. Bom, seguiu-se daí uma grande revolta dos judeus, né, que foi a revolta dos Macabeus. Então, a revolta dos Macabeus levou à ascensão da dinastia dos Asmoneus. Asmoneus aí que vai de ter uma sucessão de líderes, né, até chegar no Herodes o Grande. Então, essa dinastia dos Macabeus, ela foi e a dinastia dos Asmoneus foi de 167 a 63 a.C. 63, o general Pompeu de Roma entra lá na situação e toma conta lá da situação. Agora Roma vai tomar conta direto da situação. Tá? Então, essa revolta dos Macabeus, bem como os eventos que conduziram a ela, intensificou o ódio entre judeus e gentios. Em geral, não havia nos tempos do Antigo Testamento. Então, aí ele lembra aqui a passagem de que Paulo, num discurso na multidão em Jerusalém, em Atos 22, 3, ele quase que foi linchado sobre a acusação de introduzir gentios, né, pessoas gregas, né, no templo. E acabou sendo salvo da turba judaica pelos soldados romanos que o prenderam.
Então, ou seja, você veja o que era a mensagem dos cristãos com Paulo quando ele ia pregar aos gentios. Porque os judeus haviam passado esse problema com a helenização, né? Os gentios haviam destruído o templo, matado os judeus, queimado a Torá. Então, esse histórico, né, é um histórico de muita hostilidade. Então, quando você tem um grupo que ainda está dentro do judaísmo, uma seita judaica, os cristãos, e se propõe a começar a trazer gentio para dentro, sem a necessidade de cumprir a lei, para os judeus isso era inaceitável. Isso não seria. É uma resistência muito grande. Então, dessa era, dessas etapas, dessas brigas todas, né? É dessa época que começa a nascer também um messianismo muito grande, né? Porque você teve essa dinastia dos Asmoneus, que se fundou ali quase como uma teocracia de judeus ali, sacerdotes e políticos, né? E aquilo também não deu certo, até que o general Pompeu tomou conta, né? E o Herodes já era da época em que está Roma sob controle. Então, Herodes está amando de Roma, né? Herodes ele era idumeu, ele não era judeu propriamente, ele era idumeu. E está ali amando de Roma. Então, havia então uma grande hostilidade com essas propostas de se buscar uma aliança aí com os gentios, entende? Então, esse pano de fundo é que é importante para entender essa dificuldade dos judeus em aceitarem esse plano de incluir os gentios para dentro aí do judaísmo. Isso não, por isso que acabou levando ao rompimento de judeus e cristãos logo depois que destruiu o templo em 70, né? A coisa caminhou para cada um para o seu lado. É isso, muito obrigado então.